O Bom Dia Mirante volta agora a um assunto que nós já abordamos, que é o perigo da grande quantidade, da altura também dos fios de telecomunicação instalados em postes da rede elétrica lá em Santa Inês. O repórter Erisvaldo Santos mostra um flagrante pra gente. É isso, Erisvaldo? É verdade, Célia. Nós estamos aqui diante de uma situação que ocorre em vários pontos de Santa Inês. Nós estamos na rua Rui Barbosa, aqui no bairro Sabá, que é o maior bairro da cidade. E olha só o que acontece nessa esquina. Olha a altura desse fio em relação ao chão. Segundo os moradores aqui das proximidades, várias vezes esse fio já foi consertado, é um fio da companhia telefônica e sempre passa algum caminhão ou um veículo alto e causa esse problema aí. O fio se rompe, os cabos que prendem a parte, porque são vários cabos em um só, e aí ele desce e fica às vezes no meio da rua. Os moradores é que já tomaram uma providência de amarrar os cabos lá em cima, no arame que é um suporte para os cabos, porque havia o risco de motociclistas passarem e acabarem prendendo o pescoço ali no cabo, que ficava bem mais baixo do que isso que a gente está mostrando agora. O morador disse que colocou um carro ali no meio da rua, subiu no carro e fez essa amarração para diminuir o risco, que estava bem maior do que agora. Agora há pouco nós fizemos uma imagem de um ônibus muito alto que vinha passando por essa rua aqui, rumo ao terminal rodoviário, e teve que voltar. O motorista seguiu de ré por vários metros, porque não conseguiu entrar na outra esquina que fica lá atrás, e viu que não daria para passar por aqui, porque nessa altura em que o fio ficaria em mais ou menos um pouco acima da metade do ônibus. Era um veículo muito alto. Os moradores pedem providências. Aqui em Santa Inês nós já tivemos um caso de morte no fim de semana causado por esse emaranhado de fios que fica aqui. Foi uma situação diferente dessa que a gente está mostrando, porque foi um técnico, um instalador de uma empresa de internet. Ele estava em cima de um poste aqui nesse mesmo bairro e levou um choque elétrico, caiu e acabou morrendo. É uma situação também, é uma outra situação de perigo em relação aos vários cabos de telefonia, de internet que ficam instalados nos postes da rede elétrica. O perigo é que esses fios são muito perto da rede elétrica, eles ficam acumulados nos postes e quando tem um curto-circuito, tem muito plástico, às vezes os bem-te-vis fazem ninho, nós já falamos dessa situação, e tudo isso contribui para que o fogo, quando há um curto-circuito, dure por horas. Isso pode provocar incêndio nas casas que ficam perto desses postes. Então são várias situações de perigo que esse excesso de cabos nos postes trazem para a comunidade. A companhia de energia disse que ela tem a responsabilidade apenas de ceder o espaço. É uma obrigação legal de ceder o espaço nos postes para as companhias de telefonia, e as empresas de internet que usam cabo de fibra ótica para levar a internet até as casas dos usuários. Mas ela não é responsável pela manutenção. Quem tem que fazer a manutenção e seguir todas as normas técnicas previstas na lei são as empresas de internet, as empresas de telefonia que compartilham esses postes com a empresa de energia elétrica. A gente tentou ouvir da prefeitura quem é que é responsável por fiscalizar essa instalação desses fios, mas a gente não recebeu uma resposta. O que a gente percebe que falta é uma sinalização e também um limite de altura e distância que esses fios têm que ser instalados tanto da rede elétrica quanto do chão. E também haver uma sinalização nas ruas, indicando aos motoristas a altura dos veículos que podem entrar nessa rua, para que não haja situações como essa, que a gente fez as imagens agora, mostrando um ônibus muito alto que entrou numa rua que nem é uma rua de trânsito de ônibus. A rua que os ônibus usam para chegar ao terminal rodoviário é outra. Nessa rua também já há reclamações dos moradores, porque eles acham que os ônibus deveriam usar o contorno, passar por fora da cidade para chegar ao terminal rodoviário, mas os ônibus acabam passando aqui por dentro desse bairro. E esse agora veio por essa rua que nem é a rota comum dos ônibus, mas teve que voltar por causa dessa situação desse fio aqui. Os moradores estão com muito medo de ficarem nas portas de casa, nas proximidades
desse cabo aqui. Porque se passar um caminhão, um motorista desavisado à noite, por exemplo, e não vê esse fio aqui, pode acabar puxando o poste, a rede elétrica e causar uma situação bem perigosa aqui para esses moradores. Ontem à noite eu passei aqui para averiguar se essa situação já havia sido resolvida, para a gente definir se fazia ou não essa entrada ao vivo, e eu tive dificuldade para ver à noite esse fio. Passei 2 vezes aqui até que eu parei um pouco e vi que o fio ainda existia. Um motorista que passar mais rápido pode não ver esses cabos e acabar provocando um acidente. É uma situação de perigo que precisa da atenção das autoridades aqui de Santa Inês. Soares e Célia.